A Arca da Aliança, um objeto envolto em mistério, poder e reverência. Imagine um artefato capaz de dividir mares e fazer muralhas desmoronarem. O que realmente sabemos sobre ela? A história nos conta que guardava os mandamentos, mas e os segredos que esconde? Você já parou para pensar nas lendas que cercam a Arca? Histórias de conquistadores que a buscaram, de civilizações que se levantaram e caíram por causa dela. O que teria acontecido se ela tivesse caído em mãos erradas? E aquelas narrativas sobre sua localização perdida? Estaria realmente em algum lugar, esperando para ser encontrada? Ou é apenas uma fábula que nos intriga? A Arca não é apenas um símbolo religioso. É uma chave que abre portas para compreendermos o passado e os mistérios do futuro. O que nos ensinam as Escrituras sobre seu poder e sua importância? Como ela se conecta com as profecias dos últimos dias? Prepare-se para mergulhar em um universo onde mitos e realidades se entrelaçam, desafiando nossas crenças e aguçando nossa curiosidade. Cada revelação pode mudar tudo o que você pensa sobre a Arca da Aliança. Vamos juntos desbravar esse enigma? A Arca da Aliança é um dos artefatos mais reverenciados na tradição judaica, e sua importância vai muito além de um simples objeto físico. Para muitos, ela representa a presença divina de Deus entre o povo de Israel. A Arca é descrita na Bíblia como um cofre sagrado que abriga as tábuas da lei, isto é, os 10 mandamentos, entregues a Moisés no Monte Sinai. Essa conexão direta com os preceitos divinos a torna um símbolo essencial na religiosidade judaica. Ao longo dos séculos, a Arca tornou-se um ícone da identidade e da fé israelita, servindo como um lembrete constante da aliança entre Deus e seu povo. Em termos práticos, a Arca não era apenas um objeto de culto, mas também um elemento central na vida comunitária de Israel. Durante as jornadas pelo deserto, a Arca guiava os israelitas e era levada à frente dos exércitos em batalhas, simbolizando a proteção e a liderança divina. Assim, a Arca tornou-se um símbolo de esperança e fé, representando a promessa de que Deus estaria sempre com eles. Em rituais e celebrações, ela era tratada com reverência e seu manuseio era cercado de regras estritas, reforçando seu status sagrado. Além de seu significado religioso, a Arca da Aliança também carrega um peso histórico e cultural. Com o passar do tempo, o objeto tornou-se parte integrante das narrativas e mitos que permeiam a cultura judaica e, por extensão, a história ocidental. Sua presença nas histórias bíblicas ajudou a moldar a compreensão da relação entre o humano e o divino, e como essa relação é manifestada através de símbolos e rituais. A Arca, portanto, é um testemunho das experiências e convicções de um povo ao longo de sua história. Os significados atribuídos à Arca da Aliança também evoluíram, especialmente com a influência de outras tradições religiosas. No cristianismo, por exemplo, a Arca é vista como um prenúncio da vinda de Cristo, com muitos teólogos interpretando suas funções como um reflexo do papel de Jesus como mediador entre Deus e a humanidade. Isso demonstra como a Arca transcende suas raízes judaicas e se insere em um contexto mais amplo de espiritualidade e fé. Por fim, a Arca da Aliança continua a ser um tema fascinante em debates teológicos e acadêmicos. A sua definição e significado não são apenas questões de história ou arqueologia, mas também questões que tocam a essência das crenças espirituais de milhões de pessoas. O que a Arca representa varia de acordo com a perspectiva de quem a analisa, mas sua relevância é inegável, tanto no passado quanto no presente. A descrição física da Arca da Aliança, conforme encontrada na Bíblia, é impressionante e rica em detalhes.
Segundo as instruções dadas a Moisés no livro de Êxodo, a arca deveria ser feita de madeira de acácia, uma escolha que sugere resistência e durabilidade. Essa madeira era coberta com ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, conferindo um aspecto majestoso ao objeto. A combinação da madeira com o ouro não só simboliza a humanidade e a divindade, mas também destaca a importância da arca como um símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Em termos de dimensões, a arca era de um tamanho que a tornava manejável, mas não menos impressionante. Ela media aproximadamente 1,10 metros de comprimento, 0,66 metros de largura e 0,66 metros de altura. Essas medidas foram cuidadosamente especificadas para que a arca fosse facilmente transportável, especialmente durante as longas jornadas pelo deserto. A ideia de que um objeto tão sagrado pudesse ser levado de um lugar para outro ressalta a mobilidade da presença divina, um conceito central na fé israelita. A arca também era acompanhada por 2 querubins, feitos de ouro, que ficavam sobre o propiciatório, a tampa da arca. Os querubins eram representações de seres angelicais e, segundo a tradição, simbolizavam a proteção divina. As asas dos querubins se estendiam para cima, criando um espaço sagrado entre eles, onde se acreditava que a presença de Deus se manifestava. Essa configuração não apenas embelezava a arca, mas também intensificava seu significado espiritual. Outro aspecto interessante sobre a arca é que ela possuía anéis de ouro em suas laterais, pelos quais eram passadas varas, também de madeira de acácia cobertas de ouro. Essas varas permitiam que a arca fosse transportada sem que ninguém a tocasse diretamente, evitando assim um contato que poderia ser considerado profano. Essa prática era uma demonstração do respeito e da reverência que cercavam o objeto, reforçando sua sacralidade. Por fim, a descrição física da Arca da Aliança não é apenas um relato de um objeto, mas um testemunho da riqueza cultural e espiritual do povo de Israel. A atenção aos detalhes, os materiais escolhidos e as dimensões específicas revelam uma profunda compreensão do que a arca representava, um elo tangível entre o divino e o humano, um local onde a presença de Deus poderia ser encontrada e adorada. A Arca da Aliança desempenhou várias funções e propósitos ao longo de sua história, cada um deles imbuído de significado espiritual e social. Uma das principais funções da arca era ser o depósito sagrado das tábuas da lei, que continham os mandamentos dados a Moisés. Esse papel a tornava não apenas um objeto de culto, mas um símbolo da aliança entre Deus e o povo israelita. A arca, portanto, era vista como um lembrete constante das obrigações morais e éticas que os israelitas tinham para com Deus e entre si. Além disso, a arca era fundamental durante os rituais de adoração. Ela era colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, e mais tarde, do templo em Jerusalém. Somente o sumo sacerdote tinha a permissão de entrar nesse espaço, e isso acontecia uma vez por ano, no dia da expiação. Essa exclusividade reforçava a ideia de que a presença de Deus era algo precioso e que merecia ser tratado com o maior respeito. A arca, portanto, não era apenas um objeto, era o centro da vida religiosa e espiritual do povo. Outro propósito significativo da arca era sua função como símbolo da presença de Deus nos momentos de batalha e dificuldade. Em várias passagens bíblicas, a arca era levada à frente dos exércitos israelitas, simbolizando a proteção e a liderança divina. Quando os israelitas marchavam com a arca, eles acreditavam que não estavam apenas lutando por suas vidas,
mas que Deus estava lutando ao seu lado. Essa associação entre a arca e a vitória nas batalhas solidificou sua importância como um amuleto de fé e coragem. A arca também servia como um ponto de referência para a unidade do povo. Durante a travessia do deserto, a arca guiava os israelitas, e sua presença era um sinal de que Deus estava com eles. A arca se tornava um símbolo de esperança e um lembrete de que, mesmo em tempos de incerteza, havia uma força maior cuidando deles. Essa função de liderança e orientação era crucial para a coesão do povo, que frequentemente enfrentava desafios e adversidades. Por fim, a Arca da Aliança também representava a ideia de que o sagrado pode ser acessado pelo humano. Embora cercada de mistérios e reverência, a arca proporcionava um meio de conexão entre Deus e o povo. Por meio dela, os israelitas podiam expressar suas adorações, súplicas e arrependimentos. Essa dualidade, a arca como um símbolo de sacralidade e, ao mesmo tempo, um meio de acesso ao divino, enriqueceu a compreensão da espiritualidade dos israelitas e continua a ressoar nas práticas religiosas até hoje. A história bíblica da Arca da Aliança começa com as instruções dadas a Moisés no deserto, onde Deus o orienta sobre como construí-la. No livro de Êxodo, capítulos 25 a 30, encontramos uma descrição detalhada dos materiais e dimensões que deveriam ser utilizados. A construção da arca foi uma tarefa coletiva, envolvendo o povo de Israel e a habilidade dos artesãos escolhidos. Essa colaboração não só resultou em um objeto sagrado, mas também fortaleceu o senso de comunidade e identidade entre os israelitas. Após sua construção, a arca foi transportada pelos israelitas durante suas jornadas pelo deserto. O relato bíblico descreve como a arca era colocada à frente do povo, simbolizando que Deus estava sempre à frente deles, guiando suas ações e decisões. A primeira grande batalha em que a arca foi utilizada foi contra os amalequitas, e sua presença foi associada à vitória. Essa experiência consolidou a arca como um símbolo de força e proteção, e seu papel nas campanhas militares se tornaria uma tradição. A arca fez sua entrada triunfal em Canaã, quando os israelitas cruzaram o rio Jordão. O relato bíblico narra que, assim que os sacerdotes que carregavam a arca puseram os pés nas águas do rio, as águas se dividiram, permitindo que todo o povo atravessasse em terra. A Arca da Aliança não é apenas um objeto de adoração. Ela é uma parte fundamental da identidade judaica. Desde os tempos antigos, a arca simbolizou a presença de Deus entre o povo de Israel. Nas sinagogas, a arca é frequentemente referenciada em orações e rituais, e seu significado transcende o físico, tornando-se um símbolo de esperança e fé. Durante as celebrações, a menção da arca traz à tona uma conexão profunda com a história e a espiritualidade do judaísmo. Na liturgia judaica, a arca desempenha um papel central. Por exemplo, durante as festividades, é comum que se faça referência à arca nas bênçãos e leituras da Torá. Essa prática não é apenas uma lembrança do passado, mas uma reafirmação da aliança entre Deus e o povo. As tradições que cercam a arca ajudam a manter viva a memória da sua importância e a inspirar novas gerações a se conectarem com essa herança espiritual. Além de sua presença nas sinagogas, a Arca da Aliança é também um tema recorrente em festivais e celebrações judaicas. Durante o Yom Kippur, por exemplo, a lembrança da arca é uma forma de refletir sobre o perdão e a reconciliação com Deus. Assim,
a arca se torna um símbolo não apenas da relação entre os israelitas e Deus, mas também um meio de unir a comunidade em torno de crenças e valores compartilhados. Ainda mais, a arca representa a promessa de um futuro melhor. As tradições judaicas frequentemente evocam a arca como um farol de esperança nas épocas de dificuldade. Em momentos de crise, a lembrança da arca pode servir como um lembrete poderoso de que Deus está sempre presente, guiando e protegendo seu povo. Essa conexão emocional e espiritual é um dos motivos pelos quais a arca permanece tão significativa na cultura judaica. Por fim, a Arca da Aliança também tem um papel educacional. Através das histórias e rituais associados a ela, as novas gerações aprendem sobre a história da sua fé e a importância da obediência a Deus. As lições que a arca ensina sobre compromisso, sacrifício e esperança são essenciais para o desenvolvimento da identidade judaica e continuam a impactar a vida de muitos até hoje. Quando se fala da Arca da Aliança, a arqueologia frequentemente entra em cena como um campo de estudo fascinante. Muitas expedições foram realizadas ao longo dos anos em busca de pistas que possam confirmar a existência da arca e sua história. Embora a pesquisa arqueológica tenha trazido à luz muitos artefatos importantes, a busca pela arca continua a ser um enigma. Os arqueólogos têm tentado localizar a arca em locais como o Monte Sinai e Jerusalém, mas até agora não houve descobertas conclusivas. Uma das descobertas mais intrigantes relacionadas à arca é a evidência de que a presença de artefatos sagrados era comum entre os povos antigos. Isso sugere que a arca não era apenas uma criação isolada, mas parte de uma tradição maior de objetos sagrados que representavam a conexão entre o divino e o humano. Essa compreensão contextualiza a arca dentro da história da religião e revela como as práticas de adoração eram desenvolvidas e compartilhadas entre diferentes culturas. Além disso, as escavações em locais bíblicos, como Jericó e a cidade de Davi, têm revelado informações sobre a vida e a cultura dos israelitas, o que pode fornecer insights indiretos sobre a arca. Embora não tenham sido encontrados vestígios diretos da arca, a análise do contexto cultural e religioso da época ajuda a entender melhor o seu significado e a sua função na sociedade israelita. Por outro lado, a arqueologia também levanta questões sobre a historicidade dos relatos bíblicos que envolvem a arca. Os estudiosos tentam reconciliar as descobertas arqueológicas com as narrativas da Bíblia, o que pode levar a novas interpretações sobre a função e a importância da arca na vida dos israelitas. Esses debates acadêmicos são essenciais para a compreensão mais profunda da história da arca e suas implicações religiosas. Assim, a Arca da Aliança continua a ser um tema de intenso interesse arqueológico. As investigações e descobertas associadas a ela não apenas alimentam a curiosidade sobre o passado, mas também oferecem novas perspectivas sobre a espiritualidade e a cultura contemporâneas. A busca pela arca é um lembrete de que a história da religião é tão dinâmica quanto os próprios estudiosos que se dedicam a explorá-la. A Arca da Aliança não é apenas uma relíquia histórica. Ela também tem sido uma fonte de inspiração para artistas ao longo dos séculos. Em várias culturas, a arca foi retratada em diferentes estilos e meios, desde pinturas e esculturas até filmes e peças de teatro. Essas representações artísticas não apenas refletiram a importância da arca na tradição religiosa, mas também a maneira como ela ressoou com questões universais de fé, sacrifício e esperança. Um exemplo notável é a representação da arca em obras de arte renascentistas, onde artistas como Michelangelo e Rafael
incorporaram elementos da arca em suas composições. Essas obras muitas vezes enfatizam o esplendor e a majestade da arca, simbolizando a presença divina. Através da arte, a arca se torna um meio de conectar os espectadores com a sacralidade e a profundidade espiritual da tradição judaica. Na cultura popular, a Arca da Aliança ganhou destaque em filmes como Os Caçadores da Arca Perdida, que a retrata como um objeto de poder místico. Esse filme, embora fictício, despertou um interesse renovado na história da Arca e nas lendas que a cercam. A maneira como a arca é representada no cinema, muitas vezes, reflete as ansiedades e as esperanças da sociedade contemporânea, questionando o que realmente significa buscar o divino. Além disso, a arca também apareceu em obras literárias, onde é usada como um símbolo da busca espiritual. Autores de diversas épocas e culturas têm utilizado a arca como uma metáfora para a jornada da fé, explorando temas como redenção, sacrifício e a luta entre o bem e o mal. Essas representações artísticas ajudam a manter viva a narrativa da arca e a sua relevância em diferentes contextos. Portanto, a Arca da Aliança continua a ser uma fonte de inspiração artística em várias formas de expressão cultural. As representações da arca não apenas preservam a sua história, mas também convidam novas interpretações e reflexões sobre o papel da fé e da espiritualidade na vida humana. Essa capacidade de ressoar ao longo do tempo é um testemunho da profundidade e da complexidade do significado da arca na tradição judaica e além. O que aconteceu com a Arca da Aliança após os relatos bíblicos é um dos mistérios mais intrigantes da história religiosa. Existem muitas teorias, algumas mais plausíveis do que outras, que tentam explicar o destino da arca. Alguns historiadores acreditam que a arca foi destruída durante a conquista de Jerusalém pelos babilônios, enquanto outros defendem que ela foi escondida em um local secreto para protegê-la de inimigos. Outra teoria popular é a de que a arca foi levada para a Etiópia. Essa narrativa é apoiada por algumas tradições etíopes que afirmam que a arca está guardada na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum. Se essa versão for verdadeira, ela acrescentaria uma nova dimensão à história da arca, ligando-a a uma cultura e uma tradição religiosa diferentes. A possibilidade de que a arca esteja preservada em outro lugar do mundo provoca fascínio e curiosidade. Além disso, há também especulações sobre a arca ter sido escondida em um local subterrâneo em Jerusalém, como uma maneira de protegê-la durante períodos de invasão e destruição. Algumas expedições arqueológicas têm buscado pistas que possam levar a essa localização, mas até agora nada conclusivo foi encontrado. Essa busca incessante pela arca reflete não apenas um interesse histórico, mas também uma busca espiritual por algo que representa a presença de Deus. A falta de evidências concretas levou muitos a considerar a arca como um símbolo mais do que um objeto físico. Para muitos, a Arca da Aliança representa a aliança entre Deus e o povo de Israel, uma conexão que transcende o tempo e o espaço. Essa visão sugere que, mesmo que a arca não esteja fisicamente presente, seu significado e importância continuam vivos na tradição religiosa. Assim, o mistério em torno do destino da Arca da Aliança permanece. A busca por respostas continua a atrair estudiosos, arqueólogos e curiosos, todos em busca de compreender o que aconteceu com esse poderoso símbolo da presença de Deus. Independentemente de onde ela esteja, a arca continua a ser uma parte vital da narrativa espiritual que molda a identidade de milhões ao redor do mundo.
A Arca da Aliança não é significativa apenas para a tradição judaica. Sua influência se estende a outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. No cristianismo, a Arca é frequentemente vista como um precursor da própria presença de Deus em Jesus Cristo. As referências à Arca nos textos cristãos são usadas para enfatizar a ideia de que Deus está sempre presente e ativo na história da humanidade. Quando penso na Arca da Aliança, logo me vem à mente o conceito de aliança, esse laço tão profundo que une Deus aos israelitas. É fascinante como a Arca não é apenas um objeto, mas um símbolo vivo dessa relação. Na tradição judaica, a aliança é vista como um pacto sagrado, e a arca, que abriga as tábuas da lei, representa esse compromisso. É como se a arca fosse um lembrete constante da presença divina no meio do povo, estabelecendo um vínculo que transcende o tempo e o espaço. A arca se torna, então, um ponto de encontro entre o humano e o divino. O próprio ato de construir a arca, conforme descrito no livro do Êxodo, é uma demonstração da intenção de Deus em se relacionar com os israelitas. Ele não apenas dá as leis, mas também oferece um lugar onde essas leis podem ser guardadas. Um lugar que é, de certa forma, um trono em meio ao seu povo. A presença da arca no tabernáculo e, mais tarde, no Templo de Salomão, é a afirmação de que Deus deseja habitar entre nós. Além disso, a Arca da Aliança é um símbolo de esperança e fidelidade. Em tempos de crise, quando a fé do povo é testada, a arca permanece como um sinal de que a aliança ainda está em vigor. Ela carrega consigo a promessa de que Deus nunca abandona seu povo, mesmo nas situações mais difíceis. É um testemunho da graça divina, que persiste apesar das falhas humanas. Essa teologia da aliança também ressoa com o conceito de responsabilidade. A arca não é apenas um objeto sagrado. Ela exige que o povo viva de acordo com as leis que guarda. Ao interagir com a arca, os israelitas são lembrados de seu papel na manutenção desse relacionamento. Portanto, a arca não serve apenas como um símbolo de proteção divina, mas também como um chamado à ação e à obediência. Por fim, a Arca da Aliança nos convida a refletir sobre a natureza das alianças em nossas próprias vidas. Assim como os israelitas foram chamados a ser um povo separado e dedicado, somos convidados a cultivar nossas próprias alianças, seja em relacionamentos humanos, seja em nossa relação com o sagrado. A arca é um lembrete poderoso da importância desses vínculos e da responsabilidade que vem com eles. A Arca da Aliança tem sido uma fonte de inspiração para cineastas e escritores ao longo das décadas. Eu me lembro da primeira vez que assisti Os Caçadores da Arca Perdida. A forma como a arca é retratada como um objeto de poder imenso e também como um símbolo de fé é fascinante. O filme captura a essência do que a arca representa, transformando-a em um artefato de aventura e mistério. É interessante ver como uma narrativa ficcional consegue trazer à tona a profundidade de um conceito tão espiritual. Além do mais, a arca é frequentemente utilizada como um símbolo de busca e descoberta. Em muitos filmes e livros, ela representa não apenas uma meta a ser alcançada, mas também a jornada espiritual do protagonista. Essa relação entre a arca e a busca pessoal é uma maneira poderosa de mostrar como a fé pode ser uma força motivadora, mesmo em contextos de aventura e ação. A arca, portanto, se torna um espelho das aspirações humanas, refletindo nosso desejo de encontrar significado e propósito. Em outras obras literárias, a arca é utilizada para explorar temas de perda e recuperação.
Escritores usam a arca como uma metáfora para o que foi perdido e a busca para recuperá-lo, seja em um sentido físico ou espiritual. Essa dimensão é particularmente interessante, pois ressoa com a experiência de muitas pessoas que se sentem desconectadas de sua fé ou de suas tradições. A arca, em sua busca, se torna um símbolo de esperança e de retorno a um estado de graça. Na cultura popular, a arca também aparece em uma variedade de formas, desde quadrinhos até jogos de videogame. Essa ubiquidade é um testemunho de sua relevância contínua e da maneira como ela toca a imaginação coletiva. É impressionante como, mesmo em contextos modernos, a arca ainda carrega consigo esse peso histórico e espiritual, fazendo com que novos públicos se interessem por sua história. Por último, o uso da arca em obras contemporâneas pode nos levar a refletir sobre a maneira como entendemos e interpretamos nossa própria herança espiritual. A arca, ao ser reimaginada em diferentes narrativas, nos convida a considerar como as tradições antigas ainda podem informar e enriquecer nossas vidas hoje em dia. É um chamado à exploração e à redescoberta, não apenas da história, mas também de nossas próprias crenças e valores. O simbolismo da Arca da Aliança é vasto e multifacetado, e ao refletir sobre isso, percebo como ela se torna um ícone de diversas dimensões espirituais. Primeiramente, a arca simboliza a presença de Deus entre seu povo. Em muitas tradições religiosas, a ideia de um Deus que se faz presente é fundamental, e a arca encapsula isso de maneira poderosa. Ela é um lembrete de que, mesmo em tempos de incerteza, Deus está próximo, ouvindo e guiando. Além disso, a arca é um símbolo de lei e moralidade. As tábuas da lei que ela abriga representam a base ética da sociedade israelita. Isso me faz pensar na importância das leis e princípios em nossas próprias vidas. Assim como os israelitas foram guiados por essas leis, nós também precisamos de diretrizes que nos ajudem a navegar pelas complexidades da vida moderna. A arca, nesse aspecto, se torna um símbolo da busca por justiça e integridade. Outro aspecto do simbolismo da arca é sua função como objeto de união. Ela não pertence a um único indivíduo, mas sim ao povo de Israel como um todo. Isso reforça a ideia de comunidade e coletividade, lembrando-nos de que estamos todos interligados. Em um mundo que muitas vezes parece dividido, a arca nos convida a refletir sobre a importância de trabalhar juntos em prol do bem comum. Além disso, a arca também pode ser vista como um símbolo de proteção. Ao longo da história bíblica, a arca é frequentemente associada a vitórias em batalhas e proteção divina. Isso me leva a pensar em como todos nós buscamos algum tipo de proteção e segurança em nossas vidas, seja através da fé, da comunidade ou de nossas próprias ações. A arca, assim, serve como um lembrete de que há uma força maior cuidando de nós. Finalmente, o simbolismo da Arca da Aliança nos desafia a considerar o que valorizamos em nossas vidas. Ela nos convida a nos questionar sobre nossas próprias alianças, sejam elas espirituais, emocionais ou éticas. A arca não é apenas um símbolo do passado. Ela é um convite para refletir sobre o presente e o futuro, sobre como podemos viver de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores. Quando mergulho nos testemunhos históricos e textos antigos que mencionam a Arca da Aliança, percebo como a história e a fé estão entrelaçadas de maneira intricada. Os relatos bíblicos, como os encontrados no Êxodo e em Josué, oferecem uma narrativa rica sobre a arca, mas há também referências em textos de outras culturas,
Isso me faz pensar na universalidade do simbolismo da arca e como ele ressoou em diferentes tradições ao longo da história. Os relatos da arca, em textos antigos, muitas vezes falam sobre sua importância não apenas para os israelitas, mas também para os povos ao seu redor. A arca é mencionada em contextos que refletem seu impacto como um símbolo de poder e fé, o que gera um diálogo entre diferentes civilizações.